Mais uma vez é a TV Tudo Web trazendo para vocês um assunto importante, principalmente nesse momento que nós estamos vivendo de 2026, com tanta perturbação de educação financeira, como que o país está, se está bem, se está mal, a gente nunca sabe por que que está subindo tudo, por que que o custo de vida subiu tanto como está, né? Agora, nos dias atuais de final de ano, cada dia subindo tudo, não tem controle em postos de gasolina, não tem controle em mercado. Você vai no mercado, você compra 1 quilo de tomate por um preço, daqui a pouco você vai lá, o preço já está outro. Você vai lá e compra uma berinjela, gente. A berinjela é 15 reais de quilo, 20 reais de quilo. Eu fui no mercado essa semana e eu vi lá uma coisa que eu até gosto bastante, que é quiabo. Eu adoro quiabo. Neste mercado aqui próximo, né, da Martinante Carvalho, no mercado estava 30 reais o quilo do quiabo. Então, será que é falta de educação financeira? Eu não sei, mas vamos trazer uma pessoa hoje muito preparada para falar sobre educação financeira. É a nossa querida profissional Gilmara Gonzalez. Ela é educadora, terapeuta financeira e comportamental, escritora, palestrante, celebrante de cerimônias, formada em Direito e pós-graduada em Educação Financeira, com neurociências. Tem mais formação ainda, mas nós vamos trazer agora para ela falar as principais coisas que no momento de entrevista, não dá que a gente quer assim um prazer de alacar tudo de uma pessoa tão preparada como ela para a nossa sociedade, para a nossa comunidade. Mas eu tenho certeza que o que ela for falar aqui, na nossa entrevista, já vai ajudar muito. Então, boa tarde, minha querida Gilmara Gonzalez, né? Boa tarde, Gilmara. Gilmara, que currículo maravilhoso que você tem. Quando a gente se depara com uma pessoa assim, a gente não sabe por onde começar. Mas é um prazer muito grande estar com você aqui, neste momento, para a gente usufruir o máximo dos seus conhecimentos. Tá bom? O prazer é todo meu. E, na verdade, a gente não adquire conhecimento só para nós. Quando adquirimos conhecimento só para nós, só é egoísta, né? A gente tem que transmitir o conhecimento, porque quanto mais a gente passa o nosso conhecimento, mais a gente aprende. Exatamente. Eu não posso falar que eu sei tudo. Você falou, iniciou aí falando sobre os preços dos supermercados. Eu não tenho a expertise para falar sobre a política e economia de preços, mas eu posso falar sobre a situação financeira das pessoas e que o nosso país, neste momento, está vivendo um momento de 81% da população endividada. 81%. Ou seja, de cada 10 pessoas, 8 estão endividadas. Nós estamos em 4 aqui no estúdio. Quem será que é endividado? Eu acho que eu estava fazendo, inclusive, eu estava fazendo uma análise com meu marido antes de ontem. Eu falei, poxa, que sorte que nós tivemos, nós trabalhamos em educação financeira sem muito conhecimento, depois foi bancário, gente, o banco tem bastante conhecimento. Eu falei, a gente não está devendo nada, deve aquilo que comprou, mas no pagamento certo, até que a gente está vitoriosa ou vitorioso, eu falei, porque nós estamos caminhando, pagando certinho, mas gastando também o necessário, não abusando, né? Para chegar como nós chegamos no final de ano assim. Mas eu acredito, isso que você falou, 81%, porque eu vejo nos mercados essa disparidade de preço, né? Aí parece que não tem um controle, cada um está pondo o que quer, principalmente nos postos de gasolina. Meu marido volta, poxa, aqui está tanto, vai no outro. Agora, deixa eu fazer uma pergunta para você, vamos ver. Você vai contar um pouco da sua trajetória profissional para os nossos seguidores tomarem conhecimento de toda essa formação incrível no ramo financeiro. E você poderia fazer um apanhado a princípio ali de o que você queria passar e qual a sua necessidade nessa entrevista de falar para os nossos internautas, telespectadores. Bom, primeiro de tudo, como eu cheguei a ser educadora financeira? Sim, eu cheguei quando eu estava na estatística.
eu era uma parte dos 85 anos de idade. Na época, eu tinha 15 cartões de crédito. Nossa! Aí, como funcionária pública, todo mundo sabe que o gerente do banco parece amigo do funcionário público e não é. Mas você tem vantagens, né? Quando você é funcionário público, o que acontece? O crédito é facilitado, porque você não tem a possibilidade de ser mandado embora, né? Hoje em dia mudou um pouquinho, mas há uns anos atrás, você tem estabilidade. Então, a primeira coisa que o banco oferece para os funcionários públicos é o tal do consignado, né? Que é o que é o consignado, algumas pessoas não sabem. É um empréstimo vinculado ao seu salário. Você nem vê esse dinheiro, porque o banco, quando sai a- o lerite, a folha de pagamento, ele automaticamente, o valor da sua parcela já vai para o banco, você nem vê. Não existe possibilidade de você deixar de pagar, não tem como antecipar. Seria como se fosse o pior tipo de empréstimo que alguém pode ter, é exatamente o consignado, porque você não tem como se livrar dele antes da quantidade, porque não é um empréstimo, eles não fazem empréstimos com 10, 15 parcelas, são de 60 Ah, isso, não preciso, não. Então você fica anos pagando aquilo, saindo do seu salário, você nem vê, né? Não vi. Não foto, não. Foi um desconto. E, e os créditos, né? Os bancos, a carteira de crédito ela é aberta para quem é funcionário público com muita facilidade. A questão é, o funcionário público tem educação financeira suficiente para não gastar mais do que ele ganha? Não tem. Por quê? Tudo bem, ele tem um empréstimo lá e às vezes ele pegou aquele empréstimo para absolutamente nada, só para ter mais dinheiro, para gastar mais. Quando o empréstimo, eu não estou aqui demonizando empréstimo nem cartão de crédito. Por quê? Cartão de crédito ele é um meio de pagamento. Então, se você souber usar, ele tem vantagens. Então, por exemplo, milhas no cartão de crédito para viagens. Se um cartão de crédito tem bons recursos, dá para você ter vantagens com ele, mas precisa saber usar. Pagar no dia certo, não pagar somente o mínimo, né? Sim. Gastar dentro daquilo que é possível, né? Eu tenho amigos que são educadores financeiros que pagam todas as contas deles no cartão de crédito. Por quê? Por conta das vantagens que vem com o cartão de crédito. Mas ele não gasta todo o dinheiro dele também. Se nós pensarmos bem, vamos lá. Você tem o cartão de crédito que você usa o cartão de crédito para pagar as suas coisas. Só que ao mesmo tempo você também usa o dinheiro da sua conta, né? Você está usando o dinheiro da conta, que seria para pagar a fatura, e o dinheiro do cartão. Você está gastando seu dinheiro duas vezes. Muita gente não percebe isso, né? Porque pago tudo no cartão de crédito, mas quando chega a fatura, eu vou lá em educação financeira suficiente para não gastar mais do que eu ganho. Não tem. Por quê? Tudo bem, eu tenho um empréstimo lá e às vezes ele pegou aquele empréstimo para absolutamente nada. Só para ter mais dinheiro, para gastar mais. Quando o empréstimo, eu não estou aqui demonizando empréstimo nem cartão de crédito. Por quê? Cartão de crédito ele é um meio de pagamento, certo? Então, se você souber usar, ele tem vantagens. Então, por exemplo, milhas no cartão de crédito para viagens. Se um cartão de crédito tem bons recursos, dá para você ter vantagens com ele, mas precisa saber usar. Pagar no dia certo, não pagar somente o mínimo, né? Sim. Gastar dentro daquilo que é possível, né? Eu tenho amigos que são educadores financeiros que pagam todas as contas deles no cartão de crédito. Por quê? Por conta das vantagens que vem com o cartão de crédito. Mas ele não gasta
todo o dinheiro dele também. Se nós pensarmos bem, vamos lá, você tem o cartão de crédito e você usa o cartão de crédito para pagar suas coisas. Só que ao mesmo tempo você também usa o dinheiro da sua conta, né? Você está usando o dinheiro da conta, que seria para pagar a fatura, e o dinheiro do cartão. Você está gastando seu dinheiro 2 vezes. Muita gente não percebe isso, porque pago tudo no cartão de crédito, mas quando chega a fatura, eu vou lá e pago. Eu fico sem dinheiro na conta, mas eu paguei o meu cartão de crédito certinho. Não fico sem dinheiro na conta porque todo dinheiro que não era da fatura, ele vai para o investimento, ele vai na reserva estratégica, né? Eu tenho ouvido muita gente falar de reserva de emergência. Eu, Gilmara, particularmente, não gosto do termo reserva de emergência. Porque todas as vezes que nós falamos em emergência, o que vem à sua mente? Já vem doença, já vem, né, qualquer coisa que não deu certo no outro negócio, desde o negócio deu errado. Um remédio que vai precisar comprar porque ela está doente. É assim. Reserva de emergência. Porque a emergência traz ambulância. Traz ambulância, exatamente. E se nós tivermos uma reserva estratégica? Aí é diferente, né? Que aí você usa a reserva que você tem com estratégia. Uma reserva de oportunidade. Porque quantas oportunidades nós já não perdemos na vida por não ter uma reserva? É verdade. Quando as pessoas estão nos assistindo, que sonham, talvez até fazer uma viagem curta, né? Vamos lá, uma excursão. E não consegue fazer porque não tem uma reserva mínima, básica. Exato. Dessa excursão. Se o som sai mais barato do que uma viagem grande, tá, vamos lá, fazer uma excursão de navio, não sai comparado assim. Mas quantas pessoas já perderam oportunidades de fazer coisas interessantes na vida delas porque não tem uma reserva estratégica, uma reserva de oportunidade. Só tem a tal da reserva de emergência. E a nossa vida vira uma emergência. Exatamente. Quando você paga e fica uma reserva e você estava pensando em fazer aquela viagem, não porque você viu a ponta do banco, pagou tudo, está sobrando, você fala, poxa, agora eu poderia fazer aquela viagem, né? Que eu tô sonhando tanto tempo. Aí essa daí é a reserva de estratégia, então. Na verdade, o planejamento, né? Planejamento. Que acontece com a maioria dos brasileiros que eu tenho visto nos atendimentos? As pessoas estão imediatistas, elas querem agora, elas não podem esperar. Isso eu vejo que é um fenômeno que veio com a internet, né? As informações, antigamente, elas demoravam mais para chegar até nós, né? Hoje, tem um acontecimento lá na Índia, agora, daqui meia hora, o mundo inteiro está sabendo. Exatamente. Então, essa velocidade traz também imediatismo. Eu quero e eu quero agora. Eu não posso esperar. Então, tem muita gente, infelizmente, que sem educação financeira está gastando mais do que ganha para satisfazer desejos e não para necessidades. Sim. Agora, Gilmar, você falou que você entrou também, né? Você entrou nesse contexto aí da 81% das pessoas endividadas. E como você saiu disso aí, decorou para sair, como você precisou estudar educação financeira para ter uma outra visão desse mercado de trabalho, do mercado dessa economia, dessa tendência de levar uma vida normal com o que você tinha com a organização. É um processo, né? Na verdade, eu vivi isso que eu falei, né? Querer das coisas, de ser imediatista, de querer as coisas, não esperar para um momento oportuno, né? Ganhava bem, um funcionário público não ganha mal, e ganhava mais do que a média das pessoas, e não me privava das coisas. Queria ir lá e comprar, parcelar o tênis. Mas chegou um momento em que aquilo começou a me fazer mal, né? A me incomodar.
Sei, sim. E quando começa a te incomodar a forma como você está usando seu dinheiro, é um alerta do nosso corpo. Você me está me falando esse trabalho no Feng Shui. Quando tem pessoas que têm problema com a organização da casa, né? E um dos sinais de que ela está em processo de mudança é quando aquela desordem começa a incomodar. Exatamente, exatamente. Faz mal, né? A desordem na casa é a mesma coisa. Normalmente, as pessoas que eu estudei Feng Shui, as pessoas que têm a casa desorganizada, as gavetas desorganizadas, não sabem onde estão as coisas, vai procurar, não acha. Normalmente, as pessoas também não têm uma outra visão desse mercado de trabalho, do mercado dessa economia, dessa tendência de levar uma vida normal porque você tinha com a organização. É um processo, né? Na verdade, eu vivi isso que eu falei, né? Querer as coisas, de ser imediatista, de querer as coisas, não esperar para um momento oportuno, né? Ganhava bem, como funcionário público não ganha mal, e ganhava mais do que a média das pessoas, e não me privava das coisas. Queria ir lá e comprar, parcelar a pele. Mas chegou um momento em que aquilo começou a me fazer mal, né? A me incomodar. Sim, sim. E quando começa a te incomodar a forma como você está usando seu dinheiro, é um alerta do nosso corpo, né? Você me estava falando antes que trabalha com Feng Shui, né? Quando tem pessoas que têm problema com a organização da casa, né? E um dos sinais de que ela está em processo de mudança é quando aquela desordem começa a incomodar. Exatamente, exatamente. Faz mal, né? A desordem na casa é a mesma coisa. Normalmente, as pessoas que eu estudei Feng Shui, as pessoas que têm a casa desorganizada, as gavetas desorganizadas, não sabem onde estão as coisas, vai procurar, não acha. Normalmente, essas pessoas também não têm organização financeira. Exatamente. Não têm. Eu era exatamente essa pessoa. Então, eu chegou um ponto em que eu comecei a ficar depressiva mesmo, por conta do financeiro, por conta da situação que eu estava criando. Não leva mal, eu tenho uma casa boa e tudo, mas parecia que não me engrenava as coisas, né? Então eu comecei a buscar, e aí eu busquei na época um profissional do trabalho que eu faço hoje, que é a terapia financeira, né? Eu procurei um educador financeiro, procurei informações, só que eu não queria as informações que eu queria na internet, de tantos influenciadores que nós temos, pessoas boas, pessoas que falam uns absurdos, e aí escolha. Porque a impressão que dava é que todo mundo cabia dentro de uma caixinha. Você pega uma receita de bolo, né? E receita de bolo tá na revista, você vai lá. Ela serve para todo mundo? Dá certo para todo mundo uma receita de bolo? Não dá. Por quê? Às vezes o tamanho da forma é diferente. O fogo, a chama é diferente. Para que uma receita de bolo funcione para todo mundo teria que ter o mesmo tipo de fogão, o mesmo tipo de forno, faria o mesmo, né? E não funciona dessa forma. Para uns dá super certo, para outros ficaram imaturáveis. E é hidrato mais do a mesma coisa para a educação financeira. Não dá para colocar numa caixinha, por exemplo, como eu falei que nós somos em 4 pessoas aqui. A sua situação de vida é diferente da minha. É diferente da dela, é diferente da dele. Exato. Já quando você tem 50% do que você ganha é para os gastos mensais, 30% é para investimento, 20% é para não sei o que. Dá para fazer isso para todo mundo? Se numa família, por exemplo, vamos imaginar uma família com uma pessoa de 30 anos, duas pessoas de 30 anos, os dois deram 10 mil reais. Só que um ainda mora com os pais, ou um mora sozinho, mas é solteiro, e o outro
é casado e tem 2 filhos. Dá para colocar a mesma receita para essas 2 famílias? Não tem. Então, eu fui buscar o diferencial, porque para mim não servia aquela receita. Mas na situação em que eu estava, um pouquinho antes da pandemia, é, próximo aos 50 anos, né? Já achando, chegando num fundo em que ainda só tinha, é que minha vida não tinha valido, não. Eu não tinha conseguido conquistar, então eu não estava nem chegando às conquistas. Você falou aí dos meus estudos, tudo, eu já tinha feito vários desses cursos. Porém, eu estava numa situação tão problemática no financeiro que eu não chegava aos resultados. E aí eu fui buscar conhecimento. É um processo, não foi de uma hora para outra. Foi, primeiro de tudo, aprender a dizer não. Exatamente. É uma das coisas que a gente tenta aprender. E o primeiro não que eu aprendi a dizer foi para mim mesmo. Não compra, não precisa isso. Não é jeito, não é o tempo. Não tem que ser. E como mulher, se aprende desde sempre, não sei de onde veio isso, ainda vou fazer estudos sobre isso, que a mulher não precisa acabar comigo. Ela tem que ser agradável, ela tem que obedecer a mulher é sempre a obediente, obedece o pai, obedece os irmãos mais velhos. Eu tinha um irmão mais velho, mas obedece o pai, depois obedece o marido, né? E aí eu tô falando, tá, hoje em dia nós temos mulheres que se apilaram totalmente e também estão sofrendo. Elas estão sofrendo porque a tripla jornada de trabalho faz com que elas sofram muito. Porque, na verdade, fala, vamos lutar para a igualdade de direito. Mas igualdade, que sentido? Você carrega um saco de café nas costas? Não. O homem também, em compensação, ele não faz certas coisas, ele não enxerga o que a mulher enxerga. A mulher, no cérebro da mulher, ela capta várias coisas ao mesmo tempo, o homem não consegue. Então, pela experiência que eu tenho, conheci meu marido com 14 anos, 15, estou com ele até hoje, então eu vejo que a diferença da visão dele é completamente diferente da minha. Às vezes eu faço um teste, olha, caiu um negócio, você cata para mim, então mais perto daquele negócio tem outro aqui perto. Ele cata esse, não cata esse, porque não tem que ser falando, não é possível que fez a peça. Não foi gerente de banco, recebeu tantos troféus, vale, de matemática, de bancário, mas com cozinha, mulher, não dá pena. Tempo diferente. Mas tudo é um processo, né? E aí eu fui buscar, e aí eu me encantei tanto com conseguir sair daquela situação que eu estava, que eu falei, eu preciso ensinar isso para outras pessoas. E não dá para ensinar para outras pessoas sem ter conhecimento técnico. Eu tinha conhecimento da prática, que eu tinha feito para certo para mim. Mas como eu mesmo já tinha essa consciência de que nem tudo que dá certo para um dá para o outro, eu precisava de outras técnicas, né? Para poder sentar com você, por exemplo, e melhorar a situação. Se já tem uma situação boa, ela sempre dá para melhorar. Essa história de que se ficar ruim, estraga, não. Se melhorar, sempre melhora. Não tem se melhorar, estraga. Se melhorar, sempre fica melhor. É verdade, com certeza. E as questões emocionais, de outras técnicas, né? Para poder sentar com você, por exemplo, e melhorar a situação. Se já tem uma situação boa, ela sempre dá para melhorar. Essa história de que está ruim, estraga, não. Se melhorar, sempre melhora. Não tem se melhorar, estraga. E se melhorar, sempre fica melhor. É verdade, com certeza. E as questões emocionais. Coisas que eu descobri com os estudos e com terapia que aí foi onde eu me encantei com a terapia financeira integrativa, que ela envelha a terapia, né, as suas emoções, com o fino para o lado financeiro, por que você age de determinadas maneiras em determinados momentos financeiramente, né? Nós temos pessoas que elas são cíclicas, por exemplo, tem pessoas que no mês de maio, por exemplo, ela gasta um valor que ela não poderia gastar. E aí eu já tive atendimento que a gente começou a fazer o atendimento do planejamento, e de repente em maio ela caiu.
faz o planejamento e gastou um dinheiro que não deveria, não está no projeto, nada disso. Aí nós vamos buscar a raiz aqui, da saudade da mãe. Então, mês de maio, vez das punks, ela gastou um dinheiro porque Eu tinha uma irmã, ela adoeceu. Tinha depressão, tudo, mas você acredita que ela gastava o 13º, 3 meses antes, ela já gastava o 13º. Quando chegava na hora de receber o 13º, ela não tinha mais, ela já tinha gastado, enfim. Então eu achava isso só porque eu falava, minha irmã, faça isso. Mas as coisas, ela era, o que se diz assim, né, que compulsão por compra. Não precisavam, tinha de tudo e um ponto mais. Aí ela foi até deu diabetes e depressão. Aí acabou chegando a um momento que atacou o rim, acabou falecendo. Talvez eu ficava besta de ver o que ela tinha de compulsão por compra, sabe? então, porque assim, a questão financeira, muitas vezes nós compramos para cobrir faltas, como se eles iam lá deixando-se, né? Então, aí quando eu conheci essa parte, consegui resolver a minha situação, dá para sair disso, eu falei, preciso ensinar outras mulheres, outras pessoas a fazer isso também. Eu tô querendo você com 2 livros aí, inclusive o meu livro, que se Deus quiser, acho que eu consigo lançar esse ano, é A Vida Até de Passagem. Então, justamente por causa do meu pai, né? Que ele não queria mulher, eu nasci mulher. Só que eu encarei a coisa pro outro lado. Não, era terrível. O pai encara. Eu vou fazer para mostrar pro meu pai. E fui evoluindo. As minhas irmãs, o que que aconteceu? Elas ficavam todas doentes. Uma era doente do jeito, a outra tinha aqui reumatoide, a outra era gorda, a outra... Por quê? Era se carregar isso aí pro lado negativo. E eu fui pro positivo, entendeu? E eu disse assim, eu queria cantar, eu pedi fazer teatro, eu tinha esse dom, entendeu? Você não vai fazer isso. Isso daí é para prostituta, você não vai. Eu falei, vou queimar. Aí eu falei, antes de você morrer, eu vou te dar um CD gravado, você vai ver. E gravei o CD, fiz o lançamento, foi uma festa muito maravilhosa lá no centro de São Paulo, naquele prédio que é bem notável, que é antigo, tem. Fiz lá aquele que só, o Copan. Fiz o Copan, fiz uma festa maravilhosa, lancei o CD, os TP, dei para todo mundo, não consegui porque peguei a TD. Mas até o CD recebeu uma música dele antes da Norte. Quer dizer, então eu errei tudo por lá positivo. Você não pode fazer isso, mas eu vou mostrar para meu pai que eu posso. E fui assim, sabe? Então, ainda bem que eu levei para cima. Eu estou aí lançando um CT, o livro agora. Para ver como o emocional atinge as pessoas. Tudo é de como você reage, né? Isso. Você reagir de formas positivas e talvez, mesmo tendo reagido de formas positivas, existam alguns pontos que falham. Por conta de situações com o seu próprio pai, com a sua família, com os irmãos. Então. E aí, conhecendo mais um pouco de educação financeira, fui trabalhando. E na verdade, aqui eu tenho 2, mas esse é o 3º livro que eu escrevo. Durante a academia, escrevi outro com outros psicólogos, coautores, todos são em coautoria. Todo mundo merece o coach, onde também, aí eu falei sobre minha trajetória de aprender a dizer não. Aí, em 2005, eu sou associada à ABOF, que é a Associação de Profissionais, Orientadores e Educadores de Finanças. Então, é um grupo de mais de 180 educadores financeiros, pessoas que trabalham em finanças, né? Tem investidores, tem quem ensina educação financeira, tem planejador financeiro, todo mundo que trabalha com finanças se juntou em uma associação para fortalecer disseminar a educação financeira. E nós nos juntamos, eu e mais 24 educadores financeiros, para lançar esse livro agora, e foi em novembro, Dinheiro com Propósito.
Aqui tem temas para o dia a dia, não é um livro técnico, não é um livro para quem é educador. Ele é um livro para o público. Então, os educadores escreveram livro para o público. No meu capítulo, eu falo sobre a situação de pessoas que se organizaram financeiramente. Vamos imaginar, você se organizou financeiramente, você se expôs, porém, algumas pessoas da sua família talvez não tenham tido essa mesma situação. Então, pensaram nisso e escolhem alguma situação onde você precisa ajudar financeiramente essas pessoas. Desestabiliza as pessoas por conta de quem está à sua volta. De que você se organiza, com você tá tudo certo, mas quem tá por perto não tá nem aí. E aí? Eu ajudo mesmo ou eu monito? Eu tiro do meu para dar para essa pessoa que não está preocupada em mim. Ou eu ajudo essa pessoa a mudar? Eu acho que tem que ajudar a mudar. Né? Se a pessoa não quiser mudar. Duro, é difícil. Me fazer desafio. Então, mas Gilmara, vou pouco dar um cortezinho nesse bloco, que é o primeiro bloco, que nós estamos fazendo do Roseta, e a gente dá uma pausa, daqui a pouco a gente volta com o seguinte bloco da Gilmara, falando dos livros do seu lançamento, mas ela volta daqui a pouco, gente, porque tá muito bom, mas vocês estão aprendendo muito. Daqui a pouco a gente volta.